Olha, quem tem conta no Instagram sabe que é comum, né, durante algumas lives, as pessoas que as fazem, né, respondem algumas perguntas de internautas, né, de pessoas que estão lá, dos fãs, enfim. E aí, o pastor Augusto Nicodemos abriu uma caixinha dessas perguntas no Instagram, quando foi questionado como proceder com filhos que eventualmente tenham deixado o evangelho para seguir a Umbanda. E aí levantou-se uma grande polêmica, né? Pais cristãos devem expulsar das suas casas, seus filhos que praticam Umbanda? Olha, é uma questão realmente um pouco delicada, porque são religiões totalmente opostas, totalmente diferentes, culturas, práticas, tudo diferente. Então, imagina uma casa onde tem uma liderança, tem um pai de família e de repente ele é comunicado pela esposa ou pelo próprio filho, né? Ou a filha, olha, a partir de agora eu não quero seguir mais o seu caminho, seguir mais a nossa religião aqui. Eu estou gostando da Umbanda e pronto, né? Vou seguir minha religião, afinal de contas, ninguém pode ser forçado a nada, né? Ninguém pode ser forçado a seguir uma religião que não quer. Isso olhando para a igreja evangélica, né? Para os evangélicos, para o gospel como religião, e essa é que é a grande realidade, uma vertente religiosa. Então a gente está falando das crenças, dessas fé como religião, tá? Vamos lá. Eu sei que você fala, não, eu sirvo a Deus, isso não é religião. Mas a resposta de Nicodemos foi muito boa. A pergunta foi assim, vou ler na íntegra aqui a pergunta. Reverendo, desconfio que minha filha está envolvida com Umbanda. Devo pedir que ela saia de casa? Questionou aí, né, um seguidor, externando sua angústia com a situação. E eu vou logo adiantar a resposta de Nicodemos. Ele então apontou outra direção em relação ao que foi cogitado pelo seguidor. Não, apenas diga que uma vez que a casa é sua e que ela está morando na sua casa, tem regras na casa e ela não deve trazer para dentro da casa nenhuma prática umbandista. Não deve fazer reuniões, por exemplo, de Umbanda na casa e nem fazer práticas religiosas ligadas à Umbanda lá na sua casa, orientou ele. Então veja, é uma resposta inteligente. Então você não vai proibir a filha de ser umbandista e nem expulsar de casa a sua filha ou seu filho, porque ele foi para uma religião de matriz africana. Isso seria um desrespeito quanto à individualidade do cidadão ou à opção religiosa da sua filha, do seu filho. Mas, verdade seja dita, que a casa é dele. Poderia ser o contrário. Essa pergunta aqui, antes que me venham falar alguma coisa, vamos inverter a situação. Imagina você que está me ouvindo aí, que é umbandista. Chega seu filho e fala, ó, pai, mãe, a partir de agora eu aceitei Jesus e agora eu sou crente e etc, não quero mais frequentar a Umbanda. Você, umbandista, não deveria. Talvez eu tenha absoluta certeza, porque eu conheço um pouco da religião umbandista, eu acredito que jamais uma pessoa umbandista vai expulsar um filho de casa por ele optar, seja pela religião evangélica, seja pelo budismo. Eu acredito que não, eu estou falando em tese, na grande maioria, pelo que eu conheço, dessa religião. Agora, a casa é sua. Você vai falar, você não vai me trazer para cá os crentes aqui, fazer culto aqui, botar a Bíblia aberta em todo lugar, vai mexer lá com as minhas entidades, com as minhas imagens, e aí não, né? Não vai ficar aquele debate na hora do jantar e você falar mal da igreja, da minha religião, nem eu. Vamos impor o respeito e limites. A casa é minha, então eu não quero aqui crente, eu não quero aqui música de igreja, eu não quero aqui bagunça. Você vai praticar a sua religião lá fora. Acredito que essa seria o procedimento correto. Esse seria o procedimento correto. Uma vez uma pessoa disse para mim, olha, meu filho tá
se descobriu homossexual, o que eu faço? Boto pra fora? Não. A única coisa que você pode fazer é impor limites. Olha, não me traga ninguém aqui, né? Eu faria isso, não me traga seu namorado, seu namorado por enquanto, e namore pra lá, e leve sua vida e trate com muito amor. Essa é que é a questão. Respeito e amor ao seu filho, independentemente das opções que ele escolher na vida. Essas foram também as orientações de Nicodemos com relação a esse caso, dessa filha que foi parar na Umbanda. Olha, trate com amor, trate com carinho, né? Ame, porque esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo não é apedrejamento. Nós falávamos esses dias aqui com relação à mulher lá, adúltera. O evangelho de Cristo é respeitar a pessoa, abraçar. É isso, não é aceitar em si o que há de errado, mas respeitar que o próprio Deus, ele permite que as pessoas tomem suas decisões, vá pelos caminhos que quiser, ele deixa o caminho estabelecido. Não foi assim que Moisés falou lá para o povo no deserto? Olha, eu coloco diante de vocês 2 caminhos, escolhe para onde vocês querem. Josué, quando Moisés morre e ele assume o comando da nação de Israel, ele não fala a mesma coisa? Ó, tem aqui 2 caminhos, os caminhos lá dos cananeus, vocês conhecem, a gente vai entrar numa terra dos cananeus lá, Canaã, e vocês sabem como é que é. Deus está julgando eles, né? Punindo eles com a nossa entrada na terra, o nosso domínio, vai entregar aquelas terras pra gente. E vocês escolhem, querem servir aos deuses deles? Fiquem à vontade. Porém, Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então trata-se aqui não de uma pessoa, quando você fala para sua filha ou para o seu filho, olha, você quer ser umbandista, quer ser candomblessista, tudo bem, mas a casa é minha e, vias de regra, quem manda sou eu. Eu não quero aqui a prática da sua religião na minha casa, porque a casa é minha. Agora, você está livre para ir nos eventos da sua religião, no culto da sua religião e etc. Ah, mas se o filho ou a filha traz lá alguma coisa, algum objeto e põe oculto dentro da casa, e como é que vai ser se ela coloca dentro da bolsa dela algumas coisas e as roupas dela e as guias e aquela coisa toda? E agora eu vou morrer por causa disso? Vai dar problema para mim? Olha, você vai expulsar um jovem de 14, 15 anos de casa? É isso que eu quero dizer. E eu falo por experiência própria, porque hoje o que tem acontecido de pessoas, de crentes indo para a Umbanda, isso não é um fato isolado, não. É muito bom salientar isso aqui. Eu particularmente conheço pelo menos 3 jovens que foram para a Umbanda, estão frequentando a Umbanda. Um desses jovens eu discipulei, dei ensino, veja bem, eu pessoalmente discipulei, preparei para o batismo e eu também batizei esse jovem, que hoje está super envolvido com a religião umbandista. Eu não tive contato com ele assim, mas eu soube que está lá. Eu discipulei, e aí eu discipulei errado? Eu ensinei errado a ele? Eu não acho que eu ensinei errado. Eu ensinei ele tanto com exemplo prático, inclusive eu sou muito respeitado por ele até hoje, pela família inteira, tratado com muito carinho por eles, mas são opções das pessoas. E ele mesmo, pessoalmente, numa certa oportunidade, falou: olha, eu tenho você como referência, tenho você como exemplo, mas em casa eu não tenho exemplo nenhum. Entende? E eu falava para ele na época, antes dele ir para a Umbanda, eu falava para ele: olha, foque nos bons exemplos, siga os bons exemplos, né? A Bíblia está aí para isso, mostra os maus exemplos dos homens e mulheres de Deus, para justamente nós nos espelharmos pelo que há de melhor. Você está entendendo? E eu sabia que cedo ou tarde aquele menino não ia permanecer no caminho, infelizmente. Agora, o que acontece? Se eu tiver a oportunidade de estar com ele novamente, eu não vou olhar para ele, não vou passar de lado, não vou me benzer todo, não vou, como é que fala? Eu não vou olhar para ele com discriminação e aquela coisa. Não, vou tomar café do mesmo jeito.
conversar do mesmo jeito. E olha, como eu estou dizendo, é grande um número de pessoas que estão deixando a igreja. Ontem nós falávamos aqui dos 20% que estão saindo por causa de panelinha na igreja. Lembra? Volta aí, vai pro YouTube. Eu subi pro YouTube ontem o vídeo de 20% de pessoas deixando a igreja por causa de panelinhas. 20%. A religião umbandista tem, de fato, seduzido os nossos jovens, tem conquistado, vou dizer, essa seria a palavra correta, muitas pessoas, porque encontram nessa religião, tirando a questão dos cultos, das práticas religiosas, um acolhimento extraordinário. Exemplos que jamais vão encontrar em muitas igrejas evangélicas, infelizmente. Eu tenho a minha opinião, ouvindo alguns relatos, sabe? Encontram um pouco mais de respeito, tolerância e muitas questões. Não estou dizendo aqui, eu não estou denigrindo a imagem dos evangélicos, mas como nós falávamos aqui, por exemplo, uma igreja que tem panelinha, o cara vai para é convidado, né? Porque tudo começa com um convite. Vamos lá, às vezes está namorando uma menina que esse jovem mesmo, eu ouvi dizer que ele namorou uma moça que é um bandista, esse que eu batizei. Conheceu uma menina, se apaixonou por ela, amor à primeira vista, linda, maravilhosa, e ela é um bandista. E convidou ele, e ele, para conhecer, para agradar, para ir lá, porque a menina realmente era muito bonita, você sabe como é que é, jovem, né? Mas o que eu tenho que fazer? É isso? Somente isso para conquistar você, para me aproximar de você? Vai bombando com muito carinho. Só que chegou lá, aí entra a questão. Chegando lá, teve o acolhimento, o respeito e viu a forma como eles se tratavam, viu como que era, passou a estudar, passou a examinar, passou a pesquisar, porque é assim que acontece, como que funciona a religião, é passado tudo para a pessoa. E lá a pessoa começa a ver que... E lá começa a se sentir atraído. Porque vê lá realmente algumas coisas que não vê aonde estava congregando. E esse menino que vem de um lar muito difícil, muito atribulado, com um histórico de violência extraordinária, violência verbal, física, mexe com a estrutura. Mexe com a estrutura. E aí junta-se tudo que você puder imaginar, pronto. Mas eu, voltando aqui ao assunto, né? Ah, você está defendendo. Não estou defendendo. Estou dizendo como que funciona. Como que funciona. A igreja evangélica é um universo. Então você tem que procurar, né? Há pessoas que rodam várias delas para poder achar uma aonde vê, ou uma ou outra que escapa. Que tem igrejas sérias? Eu sei que tem. Igrejas boas? Tem sim. Com absoluta certeza, igrejas maravilhosas, que são acolhedoras, que são compreensivas. Não vou dizer aqui que a gente deve bater palma e aceitar tudo, não. A gente tem que nos impor. A Bíblia confronta, a Bíblia denuncia o pecado mesmo. Eu concordo com você. A Bíblia vai confrontar até as outras religiões, vai confrontar tudo. A Bíblia nos confronta a nós mesmos, os próprios evangélicos. A coisa está do jeito que está, porque os evangélicos não leem a Bíblia, porque quando lê a Bíblia mesmo, o evangélico que lê a Bíblia se sente, às vezes, constrangido com determinados ensinamentos das Escrituras, quando olham para a vida prática, vê que não tem nada a ver com o que ele está fazendo. E quando você abraça um parente, um filho, um amigo que saiu da igreja evangélica, por exemplos em casa, por várias questões... E se você trata ele como a Bíblia fala para tratar a pessoa, é uma boa oportunidade de você praticar o evangelho. Então não precisa pedir para ele sair de casa. O seu próprio respeito às escolhas dele, não foi isso que fez, que ensinou o Senhor Jesus na parábola do filho pródigo? Foi um ensinamento maravilhoso. O filho pródigo chegou e falou: olha, preciso viver minhas experiências, preciso viver minhas escolhas. E o pai falou: vai, eu preciso do meu aqui para poder ir, toma aqui o seu.
Vá viver. E é isso, se o seu filho for maior de idade, for independente, ele mesmo vai sair de casa por uma questão de coerência. Ele mesmo vai embora. Já tem o trabalhinho dele, já tem as questões dele, ele mesmo vai. Mas ele precisa sair da sua casa sabendo que lá ele teve amor, compreensão, que não crucificaram ele pelas suas escolhas, muito pelo contrário. Ele sabe o seu pensamento, não precisa você tacar na cara dele que, não, isso aí é isso e aquilo. Ele sabe como você vê a questão. Ele sabe, ele foi criado lá. Ele foi criado em casa, ele sabe como é que é a história. É a mesma coisa para pessoas adultas que se afastam. Não precisa você falar que ele está em pecado e isso e aquilo. Não, ele sabe de tudo. Ele só precisa ser abraçado. Olha, eu não concordo com a sua escolha. Não concordo com o caminho que você está escolhendo, porém eu respeito a sua decisão. No caso do filho menor, é aquilo que o pastor Nicodemos orientou. Olha, a casa é minha e eu não quero aqui, não vou, né, por uma questão óbvia. Acho que não precisa nem propor isso. Agora, esse negócio de perder a cabeça, expulsar de casa, esse é o testemunho que muitos dão. Vai embora! O dia que meu filho, né, descobriu alguma coisa dos meus filhos com relação ao homossexualismo, eu dou um pau e mando embora. Já ouvi isso da boca de crente muitas vezes. Eu dou uma costa porque não foi isso que eu ensinei, né? A gente precisa ser realista, gente, porque, veja, enquanto a gente está botando para fora, enquanto a gente está descendo o pau, as outras religiões estão falando, vem, porque aqui a gente te respeita, a gente te ama, entendeu a estratégia? Aqui não tem acusação, aqui tem respeito. E aí, se o crente, ele é né, se muitos crentes, né, não todos, não generalizando, se muitos crentes se comportam como verdadeiros animais, não todos, não são todos, mas se muitos crentes se comportam como verdadeiros animais, muitas das vezes, com pessoas que ele nem conhece, só pelo fato da pessoa ser de outra religião, de uma religião de matriz afro, se ele se comporta como um animal, só com uma pessoa, né? Às vezes tá no ônibus, eu já vi, senta lá uma pessoa de branco, o cara levanta, sai de perto, parece que a pessoa tá com uma doença contagiosa, ele se levanta. Eu vi uma vez uma irmã que ficou branca, porque sentou uma senhora, era numa sexta-feira, a senhora tava toda de branco, ela ficou pálida, suar frio, de medo. Quer dizer, se a gente faz isso com uma pessoa que a gente não conhece, agora imagina essas pessoas batendo de frente com alguém da própria casa, se declarando de repente homossexual ou migrando para uma outra religião, dessas, por exemplo. Pronto! O mundo dessa pessoa cai, psicologicamente ele está destruído, vai chorar uma barbaridade. E a gente precisa ter um amadurecimento, um crescimento que nos dá o Evangelho. Os exemplos, e não massacrar, crucificar e detonar, porque isso não vai adiantar. Então, eu acho que o respeito começa em casa e é pelo amor que muitas vezes a gente vai ganhar os nossos, não com a mão de ferro. A gente vai perder o amor dos nossos filhos e aí depois vai chorar, né? Criei todo mundo nos caminhos do Senhor, criei minha casa nos caminhos, mas ninguém quer saber do Evangelho, ninguém quer saber de Jesus, ninguém quer saber de mim. Falta de sabedoria. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas você, né, a casa é minha, quem manda o senhor vai embora daqui porque eu não quero você aqui. Realmente a questão fica muito difícil mesmo, é complicado, viu? No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação Tony de Souza. Ótima noite de quinta-feira para você que está antenado na Rádio Betel 98,7. Hoje é dia 15 de agosto de 2024. Deus abençoe você, sua família, sua casa, aonde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos em 98,7, o FM mais completo do Brasil. A gente começa com essa música aqui, ó. Poderoso Deus. Essa aí. Aumenta o volume do rádio, vai. Aumenta aí, meu irmão. Aumente, que tá dando o maior ibope.